A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta com a graça do nosso Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título As lições de uma figueira infrutífera. Jesus, quando esteve fisicamente entre nós, ele sempre fez uso desses recursos, né, como metáforas, parábolas, as linguagens figuradas, né? E ele fazia isso por dois motivos. Primeiro, porque os seus opositores, que eram os fariseus, os escribas, os anciãos, eles ficavam de tocaia, né? Eles ficavam à espreita, né, buscando ocasião para ver se pegava Jesus em alguma ofensa contra a lei de Moisés e assim ter do que acusá-lo. E apesar de Jesus nunca falar nada que contrariasse a lei de Moisés, porque Jesus disse que não veio para anular a lei, mas para cumprir, né? Mesmo assim, Jesus falava através de metáforas que era justamente para eles não entenderem, né? Para os seus opositores não entenderem. Então eles ficavam no vácuo, ficavam confusos. Então esse era o primeiro motivo. O segundo motivo é exatamente o contrário desse primeiro, né? Jesus falava através de metáforas, parábolas, para que os seus discípulos entendessem melhor, de uma forma ilustrada, o que Jesus estava falando, né? Já que para os discípulos Jesus revelava o significado das metáforas, porque os discípulos mostravam interesse em aprender. E da mesma forma, irmãos, para a gente aprender lições preciosas hoje, a gente tem que ter a motivação correta, que seja o crescimento, a edificação espiritual nossa e também para os outros, né? Quando a gente for passar essa lição para os irmãos na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Se a gente tiver essa motivação correta, com certeza o Espírito Santo também vai nos revelar lições maravilhosas através dessa figueira infrutífera, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos e no final do vídeo, como de costume, nós estaremos retornando com as considerações finais. O texto de referência para essa lição está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 18 ao 21. Quando Jesus, saindo de Betânia, no caminho ele teve fome. Aí ele avistou uma figueira por ali, dirigiu-se até ela para ver se tinha algum figo, algum fruto, mas não achou, senão folhas. Então Jesus ele amaldiçoou aquela figueira para que nunca mais ela desse frutos. E ela secou-se imediatamente, deixando os discípulos admirados, atônitos. Aí Jesus diz para os discípulos: em verdade eu vos digo que se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês não só farão o que foi feito à figueira, mas até se a este monte vocês disserem ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Jesus aqui então, irmãos, claro que ele está usando uma hipérbole para afirmar que tudo que eles pedissem em oração crendo, eles receberiam, como diz também aí o texto áureo da lição. E a primeira impressão que dá é que Jesus ele estava estressado. Parece que Jesus estava estressado, não é? Com fome ali e não ter o que comer. Porque normalmente quem está com fome fica estressado. Às vezes também tem pessoas que perguntam, né? Mas Jesus não é onisciente? Ele não sabia que ali não tinha fruto? Por que ele foi procurar fruto ali na figueira? Outros também questionam se a figueira era infrutífera, qual a culpa que ela tinha? Quem foi que criou a figueira? Não foi o próprio Senhor Jesus? Então, irmãos, nós vamos tentar decifrar tudo isso hoje na direção do Espírito Santo. O tópico 1 vai mostrar algumas características da figueira infrutífera. E a primeira e mais clara é a aparência enganosa, já que ela, estando cheia de folhas, deveria ter fruto, porque o fruto da figueira ele vem antes das folhas. E essa era também uma característica da religião judaica, a hipocrisia, a falsa aparência de santidade. Essa figueira, então, ela representava a nação de Israel, que honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava bem longe de Deus. E note que no contexto anterior, no versículo 8 e 9, Jesus ele estava entrando em Jerusalém montado num jumentinho e a multidão jogava as vestes no chão como tapete, né, os ramos para Jesus passar e diziam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Só que no contexto posterior,
Lá no capítulo 27, versículo 22 ao 26, essa mesma multidão gritava: crucifica-o, e solta Barrabás. E aqui, irmãos, quando se fala em Israel, diz respeito a nós também. Lembra-se que de ambos os povos, judeus e gentios, Jesus fez um só povo. E quantas vezes que nós também estamos no templo dando glória a Deus, glória a Jesus, aleluias, e depois crucificamos Jesus novamente, através dos nossos pecados não arrependidos. O escritor aos Hebreus diz isso no capítulo 6, versículo 6. De novo, nós crucificamos a Cristo, né, e estamos expondo ele novamente ao vitupério, às acusações. Damos glória a Deus com os lábios e crucificamos a Cristo com nossas atitudes, né? Então, irmãos, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus disse, né? Eu repreendo e castigo todos quanto amam. Se Deus está nos repreendendo através dessa lição, é porque Ele nos ama. O subtópico 1.1 fala de outra característica da figueira infrutífera, ela é atraente. Essa figueira ela estava numa região que era conhecida como Casa dos Figos, e com um nome desse certamente vai atrair aqueles que querem figos. Só que na verdade ali só tinha folhas. E um pouco antes, irmãos, Jesus ele havia expulsado os cambistas que estavam na casa de Deus, o lugar onde muitos iam ali saciar a fome da alma, a fome espiritual, mas eram enganados por uma falsa aparência de santidade ali nos religiosos. Então Jesus fez esse paralelo, né, com a figueira. E aqui qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência não, porque hoje também tem muitos falsos profetas por aí atraindo multidões com palavras infundadas, discursos persuasivos, com status de homens de Deus, só que sugando aqueles que buscam saciar a fome espiritual, sugando o dinheirinho do povo. Só que, como dizem por aí, a batata dele está assando. Jesus tratará o mesmo juízo que trouxe a figueira, juízo de maldição. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, porque quando não o fizeste a um desses pequeninos, não o fizestes a mim. Percebe, irmãos? Agora cabe a cada um de nós refletirmos. Será que aqueles que se aproximam de mim, esperando ver algum fruto, será que têm visto isso? E nós aqui, irmãos, não podemos confundir uma coisa. Não podemos confundir dons do Espírito Santo com frutos do Espírito, tá bom? Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Às vezes a pessoa não dá fruto nenhum, mas tem o dom do Espírito Santo. Deus usa, são sem arrependimento. A pessoa pode ter os dons e não dar frutos, como a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, mas não tinha os frutos do Espírito, e sim as obras da carne, tanto que Paulo chamou de carnais. Porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E nada disso havia na igreja de Corinto, apesar de terem ali todos os dons. Agora, como produzir esses frutos do Espírito? A resposta está lá na verdade aplicada da lição. Somente permanecendo em Cristo receberemos dele tudo o que for necessário para frutificarmos com perseverança até que ele venha. Porque só quem permanece em Cristo tem o Espírito Santo, e, consequentemente, seus frutos. Então não adianta tentar dar frutos sem estar em Cristo. Ele disse, sem mim nada podeis fazer, sem Cristo toda a nossa religiosidade é como folhas. O item 1.2 fala da precocidade, como outra característica da figueira infrutífera. Precocidade é a característica ou estado do que é precoce, prematuro. Ou seja, no caso da figueira, os frutos deveriam vir antes das folhas, só que as folhas vieram primeiro, precocemente. E isso era uma anomalia da natureza, algo anormal, algo fora do comum. Não um resultado sadio do crescimento correto, etapa por etapa, e sim algo forçado. Tipo, a pessoa não quer sentar para comer, se alimentar da palavra de Deus e ter um crescimento sadio por etapas, cheio de frutos do Espírito Santo. Antes prefere usar, entre aspas, agrotóxicos para crescer rapidamente. E aí, ainda que tenham frutos grandes, são aparentes, não são naturais, são enganosos também.
né, sem fundamento, sem alicerce, sem a palavra de Deus, sem um leite racional que dá o crescimento espiritual naturalmente, né, como aquele que aceita Jesus como Salvador, por exemplo, e no dia seguinte ele abre uma igreja e se intitula pastor, né? Por que que Paulo, irmãos, ele deu tanto frutos para o reino de Deus? Porque antes dele ser apóstolo, ele servia as mesas, né? Ele levava mantimentos, doações para a igreja necessitada ali em Jerusalém. Paulo fazia ali o serviço ali de um diácono, né? Ele dava fruto primeiro, né? Depois veio as folhas, percebe, irmãos? Depois ele foi reconhecido como grande apóstolo Paulo. O que dizer também do Senhor Jesus, que se fez servo? E Deus o exaltou. Então, muitos querem se exaltar sem passar primeiro pelo processo da humilhação, sem o processo do aprendizado. Irmãos, tem que dar frutos primeiro, né? Dar frutos antes das folhas. Depois Deus vai nos exaltar. Depois que nós dermos o fruto da humilhação, do aprendizado. O interessante também é que em Marcos capítulo 11, versículo 13, diz que essa figueira não tinha frutos porque não era tempo de figos. Só que os tempos quem determinou foi o próprio Senhor Jesus na criação. Então aqui mais uma vez, aparentemente, aquela figueira ela não tinha culpa, já que não era tempo de figos. Só que ela tinha as folhas que vêm depois dos figos. Isso significa que no tempo de figo eles não vieram. Passou o tempo e eles não vieram, só as folhas. Então o problema não foi a figueira não dar fruto fora do tempo, mas não dar fruto nem quando era tempo. Observe que lá no Salmo 1, versículo 3, diz que aquele que está plantado junto a ribeiros de águas, que representa a presença do Espírito Santo, ele dá fruto na estação própria. Agora, trazendo tudo isso para a vida espiritual, o povo de Israel, os hipócritas, né, os falsos, eles não davam fruto em tempo algum, nem em tempo, nem fora de tempo. Pelo menos na estação própria, quando algum faminto fosse no templo alimentar a alma, a vida espiritual, eles deveriam ter frutos. No lugar disso tinha folhas. Tinha somente roupa de crente, de sacerdote, jeito de crente, escondendo o que não tinha, né? E mostrando o que tinha, que na verdade o que eles tinham era fruto, mas fruto amargo, o fruto amargo da profanação do templo. E muitas vezes isso acontece em nossos dias também, irmãos. Pessoas famintas de um alimento espiritual, de uma palavra, ou uma atitude cristã que fala mais alto do que qualquer palavra, essas pessoas vêm até nós buscando algo para se alimentar. Então esse é o momento de darmos frutos. Essa é a estação própria. E às vezes as pessoas se decepcionam e veem em nós só folhas, saem decepcionados com nossas atitudes. Se for para ser crente desse jeito, eu prefiro ser o que sou, né? Porque nós não estamos plantados junto ao ribeiro, que é a presença do Espírito Santo. Mas quando nós buscarmos, irmãos, a presença do Espírito Santo, aí sim nós vamos dar frutos naturalmente. Então que nós possamos buscar mais e mais estarmos plantados junto ao Espírito Santo de Deus. Já o item 1.3 fala que a figueira infrutífera ela é estéril, já que não deu fruto nem na estação própria, né, antes das folhas, e nem depois, não deu fruto em tempo algum, então ela era infrutífera. Irmãos, tem pessoas, literalmente falando, fisicamente falando, que são estéreis, não podem gerar filhos devido a algum trauma, algum problema psicológico, e se essa pessoa fizer um tratamento, ela pode gerar filhos. Na nossa vida espiritual também é assim. Deus não nos criou estéreis, né, incapazes de darmos frutos. Se não damos frutos para o reino de Deus, é necessário nos submeter ao tratamento do Espírito Santo. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Depois ele diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, todos os que são guiados, são tratados pelo Espírito Santo, mortificam as obras da carne e dão frutos. Olha o que Jesus diz também lá em Lucas capítulo 13, versículo 6 ao 9. Ali ele conta uma parábola de uma figueira estéril também. E lembre-se, irmãos, que isso diz respeito à nação de Israel e a nós também, tá bom? Essa figueira então estava plantada na vinha, ou seja, numa plantação de uvas.
Isso fala, irmãos, da necessidade de darmos frutos em todo lugar. Não é só na igreja, não é só no templo, não é só onde só tem figos, é lá onde tem uvas também, né? Lá nós temos que dar frutos, temos que dar figos também. Durante 3 anos, irmãos, a parábola diz que um certo homem, que seria o dono da vinha, ele foi procurar figos naquela figueira e não achava. Então ele mandou o viticultor, né, o vinhateiro, cortar aquela figueira, já que ocupava a terra inutilmente. Aí o vinhateiro disse: não, deixa mais esse ano até que eu escave, que eu esterque, ou seja, que eu trate ela. Então, irmãos, isso fala de intercessão, porque o vinhateiro é o Espírito Santo intercedendo por nós, nos tratando, né? Todos nós, irmãos, éramos infrutíferos realmente, mas Deus enviou o Espírito Santo para nos tratar, para interceder por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos ensinar todas as coisas, para nos consolar, para nos ajudar nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, irmãos, está nos tratando para nós darmos frutos e frutos permanentes, né? Então a nossa esterilidade espiritual tem cura. Nós podemos produzir frutos dignos de arrependimento se nós ouvirmos a voz do vinhateiro, o Espírito Santo, né? E ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. No tópico 2 vai falar sobre os elementos para uma vida frutífera, que são a fé, a oração e a palavra de Deus. Fé em Jesus, oração em nome de Jesus e a palavra que é o próprio Senhor Jesus. Sem esses elementos nós não podemos dar frutos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não é isso? E se a figueira, irmãos, infrutífera era o retrato da nação de Israel, esse juízo que a figueira sofreu por não dar frutos seria também o juízo sobre aqueles que dizem estar em Jesus, mas não dão frutos, porque não oram, não meditam na palavra de Deus e, consequentemente, não têm fé, já que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Virá o juízo também para essas pessoas. Jesus disse: toda vara em mim que não dá fruto, o Pai corta, lança fora, seca, colhem, lançam no fogo e queima. Agora, por que isso, irmãos? Porque aquele que diz que está em Cristo, mas não dá frutos, não é o nome dessa pessoa que será blasfemada entre os gentios, mas o nome do Senhor. Por isso que Pedro diz em 2 Pedro, na sua segunda carta, né, capítulo 2, versículo 21, melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecer e se desviar do santo mandamento que lhes fora dado. Davi, ele sofreu as consequências do adultério com Batseba, que foi a perda do seu filhinho, mesmo após ser perdoado pelo Senhor ao se arrepender, porque o nome do Senhor seria blasfemado através daquela atitude de Davi. É como numa fábrica, irmão. Se um funcionário faz algo errado no produto e prejudica o consumidor, é o dono da fábrica quem será processado. Só que o dono da fábrica vai acertar contas com aquele funcionário. E da mesma forma, ao contrário, irmãos. Quando nós damos frutos no Senhor, ele se agrada, né? Porque a glória é para ele. Da mesma forma, um funcionário, quando faz o serviço dele direitinho, ainda que não fez mais do que a obrigação dele, mais do que ele fora mandado, mesmo assim o empresário se agrada daquele funcionário e vai recompensar ele, vai dar algum prêmio para ele. Então, da mesma forma, irmãos, quando nós damos frutos, o nome do Senhor é glorificado. Só que nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, mais do que aquilo que nos foi mandado. Só que mesmo assim, Deus vai nos dar a recompensa, o prêmio, o nosso galardão. E tudo isso, irmãos, acontece através da fé em Jesus. Deus nos deu essa honra, o privilégio, irmãos, de sermos seus representantes aqui na terra. Tanto que o nome cristão significa pequenos cristos. Olha que privilégio, irmãos. Mas isso diz respeito, irmãos, esse juízo de Deus, de lançar no fogo, de queimar, de secar, somente aos hipócritas, aqueles que se disfarçam de crente, mas não têm um arrependimento no seu coração. Porque todos nós estamos sujeitos a errar, mas o Senhor conhece a sinceridade de cada coração, né? Então, se o estudo de hoje está nos ferindo, irmãos, nós não devemos nos entristecer, mas nos alegrar, porque Deus está nos podando,
né? Ele poda primeiro aqueles que dão fruto já, né? A pessoa já está dando fruto, mas sempre tem uns galinhos secos que precisam ser cortados para que dê mais fruto ainda. E o processo da poda é dolorido, né? Mesmo, e dói mesmo, né? Mas é necessário. É necessário para que nós venhamos dar mais frutos ainda. Toda vara em mim que não dá fruto, o Pai tira fora e limpa e poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, os hipócritas serão lançados fora, mas aqueles que dão fruto, eles têm que ser podados para que dê mais fruto. Talvez você me pergunte como pode alguém estar em Cristo e não dar fruto. Mas, irmãos, observem o seguinte: se você pegar um galho cortado e colocar sobre uma árvore frutífera, esse galho não vai dar fruto, né? Ele vai secar e morrer, porque ele está na árvore, mas não está ligado à árvore. Percebe, irmãos? Eles não participam da seiva da árvore. Assim também tem aqueles que dizem que estão em Cristo, põem roupa de crente, Bíblia embaixo do braço, estão ali na igreja, dão glória a Deus e aleluias, mas não estão ligados verdadeiramente na árvore, na videira que é Cristo. Então não corre neles o sangue de Cristo. E aí Deus tira e joga fora. Aí seca, colhe, lança no fogo e vai arder eternamente no lago de fogo. Talvez você esteja ansioso também, né, para dar fruto depois dessa poda que Deus está fazendo, né? Como que eu vou fazer para dar frutos, né? Então, isso está aí no item 2.1, irmãos, né? Uma atitude indispensável é a nossa fé. Irmãos, Jesus ele não estava ensinando os discípulos aqui, claro, né, a amaldiçoar figueiras por aí, né? Aqueles que não, figueiras estéreis, né? Aqueles que não dão fruto. Não é isso não, irmãos. A gente tem que sair amaldiçoando os ímpios, o joio que está no meio da igreja, não. Não é isso não. Né? E o juízo quem faz é Deus. E no dia específico, no dia do juízo. Esse juízo da figueira não é para hoje, irmãos. Hoje Deus não está querendo lançar ninguém no lago de fogo, não. Por enquanto, Deus quer que essas pessoas se arrependam, que deem frutos ainda, sejam enxertados na oliveira e participantes da sua seiva. Esse juízo diz respeito lá no dia do juízo final. Né? Lembre-se que quando os samaritanos eles não receberam Jesus, Tiago e João quiseram anunciar esse juízo de maldição sobre eles, desejavam orar para que descesse fogo do céu e os consumisse. E Jesus repreendeu os discípulos: vocês não sabem que espíritos são. Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então hoje, irmãos, Deus ainda quer salvar, quer que esses hipócritas, esses falsos, essas figueiras infrutíferas voltem a dar frutos. Claro que Jesus também aqui nessa história, ele não estava ensinando os discípulos a lançar montes no mar. Não é isso, né, irmãos? Como nós dissemos, Jesus estava usando uma hipérbole. O propósito de Jesus era ensinar que aqueles que não têm fé em Deus, mas confiam nas suas obras, na sua religiosidade, são, na verdade, improdutivos no reino. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, por sua vez, também é uma das sementes do Espírito Santo, né? Do fruto do Espírito. Né? E como toda semente, deve ser regada, deve ser cuidada, deve ser exercitada nas dificuldades que surgem no serviço cristão. O 2.2 diz respeito a outro elemento para uma vida frutífera, que é a bênção da oração. Irmãos, orar é bênção. Não é sacrifício, não é penitência, como alguns ensinam por aí. Você pecou? Vai lá e reza 93 Pai Nosso. Esse é o seu castigo. Irmãos, oração é bênção, é privilégio ter acesso ao trono da graça através da oração. Jesus ele fala da importância da fé e a oração juntas para sermos bem-sucedidos na caminhada cristã. Observe que Jesus ele disse, né, se tiverem fé, dirão a esse monte, ergue-te, precipita-te no mar, e assim será. Claro, se essa for a vontade do Pai, né? Tem essa condicional para a oração ser respondida, a vontade do Pai é que prevalece. E a ideia nesse texto, irmãos, diz respeito à aliança, né? A união entre fé e oração. Se por um lado sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos, né? Sem fé, sem a oração também. Sem a oração é impossível agradar a Deus, porque na oração nós reconhecemos a grandeza de Deus,
a nossa pequenez, nos quebrantamos diante do Senhor e Deus se agrada. Né? Então, a oração é essencial, assim como a fé também, ambas ligadas. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, isso diz respeito à oração, creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam, ou seja, oração e fé juntos. Isso é essencial, irmãos. E para ter essa fé na oração, é necessário guardar a palavra de Deus, que é o que diz o subtópico 2.3, já que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Claro que aqui não está dizendo guardar a palavra de Deus, guardar a Bíblia na estante, não é nada disso, né? Mas os princípios que estão na Bíblia têm que ser guardados no coração. E aqui o comentarista, o bispo Samuel, ele faz uma referência a João, capítulo 15, né, que nós mencionamos lá no tópico 2, sobre o processo da poda para os galhos dê mais frutos ainda. Como que é feito essa poda, irmãos? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus disse, né, para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Ou seja, a espada do Espírito já podou vocês, agora vocês vão dar frutos. Então é necessário permanecer ligado à videira verdadeira, que é Jesus. E ainda assim, irmãos, ser podado. Porque mesmo estando na videira, nós vamos às vezes ter alguns galinhos secos, como nós falamos, né? Nós estamos em Cristo, mas nós somos falhos, somos pecadores, e essa limpeza se dá por meio da palavra, né? Como Ele está fazendo agora conosco, né? Nós estamos sendo podados, irmãos, pelo Senhor, né? Pode até doer no princípio, mas é necessário, né? Porque só os limpos de coração é que verão a Deus. Você quer ver a Deus, irmãos, tem que ter o coração limpo. Quer ter o coração limpo? A palavra de Deus tem que podar, né? Tem que cortar os galinhos secos dos nossos erros, dos nossos defeitos, né? Mas para isso nós temos que guardar a palavra no nosso coração para não sermos contaminados com a larva do pecado, como diz aí na lição, né? Na nossa vida diária, irmãos, nós precisamos estar em íntima comunhão com o Senhor. E isso então se dá através da oração, quando nós estamos falando com Deus, através da fé e a obediência à sua palavra, que é aquilo que Deus fala conosco. O tópico 3 mostra algumas lições práticas acerca da figueira. Ou seja, não adianta ficarmos só na teoria. É necessário pôr em prática essas lições sobre a figueira. É necessário produzir frutos, né? Porque a qualquer instante, irmãos, Deus vai requerer esses frutos. Lembram da figueira plantada na vinha? Aquele certo homem, né, foi procurar frutos e não achou. Então o vinhateiro, que é o Espírito Santo, pediu um tempo, né, para tratar a figueira. Pois é, irmãos, ele está tratando, né? E o dono da vinha, o nosso Deus, ele voltará novamente, vai requerer os frutos. O Senhor Jesus vai voltar e vai requerer os frutos. Hoje nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo através dessa lição. Né? Não podemos ficar com o coração endurecidos ao ouvir a sua voz. E não para por aqui não, irmãos, tá bom? Tem outra advertência muito importante aí no item 3.1, né? Israel seria o ponto de partida para receber, né, o Senhor Jesus, a palavra que liberta, e transmitir ao mundo essa palavra. Mas eles abdicaram, né? Eles renunciaram a esse privilégio e se entregou ao orgulho espiritual, ao formalismo religioso, e receberão a sentença: nunca mais nasça fruto de ti. Então, mas eles têm a oportunidade ainda de se arrependerem. Irmãos, Israel deixou de ser o transmissor de Jesus, do Evangelho de Jesus, né? Porque muitos deles, irmãos, nem sequer creram que Jesus é a verdade que liberta, é o Messias. Jesus chegou a chorar ao ver a incredulidade de Jerusalém. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja Deus. E de alguma forma, irmãos, a palavra chegou até nós, porque ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Se todos se calarem, as pedras clamarão, anunciarão a salvação. Irmãos, produzir frutos não é uma opção nossa, é um dever. É um dever daquele que está ligado na videira. Quando Jesus disse ide, né, no imperativo, isso é uma ordem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Ou seja, prega o evangelho, seja através de palavras, seja através dos frutos, das suas atitudes, do nosso comportamento. Então, fale de Jesus para todo mundo, né? É isso que Jesus está dizendo, e para todo mundo. Pregue o evangelho para todo mundo. Prega o evangelho para o vizinho, para o colega de trabalho, e com os frutos também, que é o testemunho cristão. E o Senhor mandou, irmãos, é um dever do servo obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e não quer sofrer o juízo também no dia do juízo final. Agora cabe a nós refletirmos. Como que eu tenho contribuído no reino de Deus? Com folhas ou com frutos? Com obediência ou com desobediência? Está aí no item 3.2 essa indagação, essa questão. Se Cristo vier hoje, o que é que eu tenho a oferecer ao Senhor? Como diz o hino 16 da harpa cristã, posso, eu tendo as mãos vazias com o Senhor Jesus me encontrar? Nada fiz, vão-se os dias, o que é que eu posso lhe apresentar? Aí depois, irmãos, o comentarista, ele faz uma observação importante, interessante, né, nesse item entre Adão e Jesus. Enquanto Adão usou as folhas da figueira para esconder a sua nudez, Jesus descobre as folhas da figueira a fim de achar frutos. Ou seja, na verdade, as folhas da figueira escondiam o pecado da desobediência de Adão. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, descobriu, né, revelou a nudez de Adão, a desobediência de Adão, quando tirou aquelas folhas da figueira. Só que Deus fez túnicas de pele de animais para Adão. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 19, pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, Jesus, muitos foram feitos justos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus está tirando as folhas da figueira, essa aparência para mostrar que não tem nada embaixo, irmãos. Mas isso é para nos podar, para nos orientar, que nós devemos dar frutos. E aí Deus, ele não nos deixa descoberto, ele não vem para nos envergonhar, irmãos. Deus nos cobre novamente com a túnica de animais que representava o sacrifício de Jesus na cruz, irmãos. Mas aí nós temos que voltar a dar frutos. Não adianta esconder a desobediência atrás das folhas. Deus está vendo que tem pecado ali, a ausência de frutos da desobediência. E Jesus ali, ele descobre e cobre novamente de uma maneira digna, de uma maneira justa, que é o seu sacrifício na cruz do Calvário. Para encerrarmos o 3.3, fala sobre a necessidade da constante vigilância, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é em vão o vosso trabalho no Senhor. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso fala de vigilância constante. Não adianta você dar frutos a vida toda e quando Jesus vier só achar folhas. E como não sabemos nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, nós devemos vigiar constantemente. A vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina, como naquela parábola das 10 virgens, onde 5 não estavam preparadas, e não houve tempo de se preparar, de colocar a vida em ordem, de dar frutos. Então nós não podemos viver de aparências, nós temos que buscar uma intimidade com o Senhor através da fé, da oração e palavra, como nós vimos nesse estudo, a fim de não sermos pegos de surpresa, como as outras 5 virgens prudentes que estavam preparadas. Amém, meus irmãos. Chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero poder ter contribuído com sua edificação espiritual. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Como confirmação. Se Deus falou ao seu coração, se você sentiu-se edificado espiritualmente, tá bom? E assim também você estará fortalecendo o nosso canal diante do YouTube, compartilhando também o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva também no nosso canal, tá bom? Eu conto com vocês para a próxima lição. Estaremos estudando na semana que vem a lição de número 5, que vai falar sobre a fidelidade como um estilo de vida, tá bom? Pegando como exemplos o Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tenho certeza que também será uma bênção para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos na EBD da sua igreja e até lá, se Deus quiser.